Olá, eu sou André Dias Américo, eu sou médico hematologista da BP e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a leucemia mieloide aguda. Como é que a gente reconhece a leucemia mieloide aguda? Os sintomas mais comuns são sintomas relacionados à anemia, fadiga, sangramentos e algumas infecções que podem ser bastante graves já na apresentação. Outra manifestação que pode ser comum são os leucócitos, os glóbulos brancos bastante elevados. Do ponto de vista laboratorial, a gente reconhece essa doença através do hemograma e do mielograma por um excesso da célula maligna do sangue, que são os blastos. Essa é uma doença que ela tem uma marcada heterogeneidade genética. O que isso quer dizer? Que a depender das mutações que essa leucemia apresenta, ela pode ter um curso muito favorável, com uma alta chance de cura, com quimioterápicos, ou pode ter um prognóstico já bastante desfavorável, com uma resposta ruim aos tratamentos, às vezes uma resposta ruim, inclusive, a um transplante de medula óssea. E os exames genéticos são importantes para caracterizar essa doença. Então, eu trouxe essa pirâmide para mostrar que na base desse diagnóstico está a história e o exame físico, que é a ferramenta de todo médico, certo? Mas que a partir desses exames que estão na base da pirâmide, que é o hemograma, o mielograma, a biópsia de medula óssea, a avaliação da característica dessas células da medula óssea e a partir de exames depois mais complexos, a gente consegue fechar esse diagnóstico num elemento, numa caracterização genética já bastante específica. E como é que a gente trata essa doença atualmente? O paciente ele recebe uma combinação de quimioterápicos. É muito comum nessa fase ele precisar de transfusões de sangue, né, glóbulos vermelhos e plaquetas. Nessa fase também, como eu falei antes, né, é uma doença que pode se manifestar com infecções inicialmente. A prevenção e o tratamento dessas infecções é parte essencial do tratamento do paciente com leucemia mieloide aguda. E a consolidação da resposta a longo prazo, ou seja, uma vez que a gente obtém uma remissão da doença com a combinação de quimioterápicos, a gente quer que o paciente se mantenha em remissão por um período muito longo, que obtenha de fato uma cura. E aí existem estratégias diferentes de como a gente vai obter essa consolidação. Então, esse é um esquema, né, uma figura que mostra que o paciente é admitido no hospital na maioria dos casos para receber o diagnóstico, para estabelecer o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Em seguida, ele recebe uma combinação de quimioterápicos e nessa fase é muito comum ele receber transfusões de sangue, tratamento de infecções, tá? Enquanto no tratamento dos outros tumores mais comuns, como tumores de mama ou próstata, infecções são incomuns, acontecem em menos de 10% dos casos em tratamento, no paciente com leucemia mieloide aguda, elas são muito comuns e acontecem na quase totalidade dos casos. Um acompanhamento próximo com medidas terapêuticas e preventivas são muito importantes. Então, quais são esses tratamentos? Quais são as quimioterapias que a gente faz? Na primeira linha, a gente pode usar uma combinação de dois quimioterápicos, a antraciclina e o arabinosídeo C, no esquema 3+7, um esquema infusional com até 7 dias de duração, ou uma combinação de hipometilantes com essa droga oral que se chama venetoclax, tá bom? Que é um inibidor de BCL2 que permite a apoptose daquela célula cancerosa. Em segunda linha, a gente pode utilizar esquemas de quimioterapia. Então, a segunda linha é usada para os pacientes que são refratários ou que não têm uma boa resposta à primeira linha de tratamento. Então, a gente pode usar esquemas de quimioterapia mais intensos, como esses acrônimos aqui que eu coloquei, o FLAG, o MEC. Podem usar a combinação de hipometilantes com venetoclax e os pacientes que apresentam mutações do gene FLT3 podem usar essa medicação que se chama gilteritinib, que é um inibidor de FLT3, ele é específico e pode atuar nesse cenário, e os estudos mostraram uma taxa de resposta de controle melhor do que a poliquimioterapia. Como a gente escolhe a terapia em primeira linha? Quando faz o 3+7, quando faz a combinação de hipometilantes com venetoclax. Isso está bem estabelecido, o uso de hipometilantes com o quimioterápico oral nos pacientes idosos ou que tenham muitas comorbidades, tá bom? Então, é muito incomum a gente indicar esse tratamento por paciente jovem e ígido, mas na medida que o paciente é mais idoso, como a maioria dos pacientes com leucemia mieloide aguda são, ou começam a ter muitas doenças que podem atrapalhar o curso do tratamento, então a gente opta pelo tratamento combinado.
de azacitidina ou destabina com venetoclax. Então, para finalizar, né, uma vez que a gente faz o tratamento de indução, né, tenta obter uma resposta da doença, o que a gente faz para o paciente se manter bem por um longo período de tempo? A gente pode partir para uma estratégia consolidação com quimioterapia ou oferecer para o paciente o transplante alogênico de medula óssea, né, o transplante de medula óssea de uma outra pessoa, não a própria. Todo mundo precisa de transplante de medula óssea? Não necessariamente, isso depende do risco genético. Então, existem mutações que a gente sabe conferem um risco favorável e uma alta chance de cura com quimioterapia apenas, mas existe um percentual de casos que não que eu diria são a maioria dos casos, que vão precisar de um transplante alogênico de medula óssea, porque o transplante oferece uma melhor taxa de remissão a longo prazo. Todo mundo precisa de transplante de medula óssea. Quem tem uma leucemia mieloide aguda precisa de transplante de medula óssea? Não necessariamente, tá? Primeiro, é importante pontuar, existem mutações que conferem um risco favorável à leucemia mieloide aguda, isso é em torno de 15 a 20% dos casos, e o tratamento baseado em quimioterapia tem uma alta taxa de sucesso. A outra questão é a resposta ao tratamento. Se o paciente tem um risco favorável e uma resposta ótima ao tratamento, é mais um paciente que a gente olha e fala, olha, talvez aqui transplante alogênico de medula óssea não seja a melhor indicação. E a disponibilidade do doador. Então, hoje em dia, a gente consegue um doador para a maioria dos pacientes, seja porque ele tem um doador aparentado HLA idêntico, quem tem um irmão consanguíneo tem 25% de chance de ter, basicamente. Um doador em banco de sangue, a chance da gente achar um doador da ordem em banco de sangue HLA idêntico é da ordem de 25% a 34%. Também existe a possibilidade atualmente de fazer o transplante haploidêntico, que é quando tem metade dos genes de compatibilidade de um irmão, por exemplo. Então, um irmão consanguíneo tem 50% de chance de ser um haploidêntico e o pai, a mãe ou um filho tem uma chance bastante elevada de 100%, na verdade, de ser um doador. Acontece que nem todo paciente também é candidato a receber um transplante alogênico de medula óssea. Embora existam estratégias para reduzir o risco de complicações do transplante, ele ainda é um procedimento que tem um risco de complicações muito sérias, por isso, em alguns pacientes, em algumas situações, a gente sabe que o transplante não vai ser o melhor caminho também por causa disso. Então, com isso eu finalizo a aula, eu queria agradecer a atenção de vocês e até a próxima.